SARI 11, Fundo de Tijolo de Bancão. E aí, investidor? Como vai essa vida de renda variável? Hoje vamos analisar um pouco o SARI 11, o fundo de tijolo do Banco Santander. Logo de início, esse fundo imobiliário chama nossa atenção pelo seu tamanho, com 870 milhões de reais de patrimônio líquido, e por ser administrado por um grande banco, o Santander, ou a sua área de gestão de investimentos. O banco nos informa que o fundo SARI 11 tem o foco na geração de renda a partir da receita de aluguéis obtida do investimento em imóveis de grande porte, seja prédios corporativos ou imóveis logísticos, de preferência em São Paulo ou no Rio de Janeiro, com um portfólio diversificado de inquilinos. Eu gostei dessa fórmula, porque esses imóveis grandes e bem localizados, de fato tendem a atrair inquilinos importantes. E a diversificação entre lajes corporativas e galpões, me parece bem bacana. O fundo poderia até inserir outros imóveis com perfil diferente, igualmente bem localizados. O SARI 11 iniciou em dezembro de 2019, com uma taxa administrativa de 1,25% e não cobra taxa de performance, como normalmente ocorre em fundos de tijolo. Além disso, já passou por 3 emissões e se aproxima dos 45 mil cotistas, quase o dobro de um ano atrás. E negocia uma média diária de 1,5 milhão de reais. O fundo é composto 78% por imóveis, 17% por fundos imobiliários e 4,1% de renda fixa, chamando a atenção esses 21% que não correspondem a imóveis físicos, o que não é comum em fundos de tijolo. Isso poderia nos levar a pensar que o fundo teria um bocado para investir em imóveis físicos ainda, como imaginei por um bom tempo. Mais à frente voltaremos a esse ponto. Agora vamos detalhar um pouco mais a composição do fundo, começando pelos imóveis, que são o objetivo principal do fundo. Eles alcançam uma avaliação de 994 milhões de reais, distribuídos em 4 ativos: WT Morumbi e Work Bela Sintra, prédios de lajes corporativas, e galpões Barueri e Santo André, imóveis logísticos na Grande São Paulo. A W Torre Morumbi é o imóvel mais icônico do fundo, e provavelmente é um dos imóveis comerciais ou corporativos mais lembrados do país, às margens do Rio Pinheiros, em São Paulo. O SARI 11 possui 75% desse imóvel, enquanto possui 100% dos demais imóveis, e essa parcela da W Torre compõe mais de 70% do patrimônio de imóveis do fundo. Bom, essa bendita torre também abriga todas as encrencas do fundo. Como veremos, o fundo informa que as locações nos 4 imóveis encontram-se todas adimplentes, sendo que todos os imóveis Work Bela Sintra e Galpões Santo André e Barueri encontram-se 100% ocupados, enquanto a W Torre está no momento com 12,8% de vacância. O SARI 11 informa também que conta com alguns avisos de desocupação, e a vacância na W Torre pode subir a 19,8% da sua área. Em todo caso, devemos dizer que o SARI 11 tem um portfólio relevante de clientes nacionais e até multinacionais, tais como Unilever, Brookfield, HDI, Epson, Sinqia, Arezzo, Alcoa, Alitalia, entre outros. Anteriormente, o fundo demonstrava nos seus relatórios a participação de cada cliente na receita em percentual, o que ficou menos claro na representação atual. A maior parte desses aluguéis está prevista para ser reajustada pelo IGPM, o que provavelmente será revisto, seguindo a tendência geral, e o vencimento dos contratos incide principalmente em 2027. Passando a parte do fundo composta por ativos financeiros, temos 150 milhões de reais investidos em fundos imobiliários, listados na tela, e 38,8 milhões de reais em Tesouro Selic. Quanto aos dividendos do fundo, eu aposto que você estava esperando essa hora. Eles rodaram acima dos 60 centavos mensais desde 2021, baixando dessa faixa recentemente, desde junho agora. A cota tem sido negociada entre 60 e 80 reais desde um bom tempo, acompanhando esses rendimentos, que retornavam uma faixa média de 12% ao ano ao cotista, o que é uma boa remuneração para um fundo de tijolo. Além disso, o SARI 11 tem 72 centavos acumulados por cota, para fazer frente às vacâncias que já foram anunciadas, e com isso o fundo prevê distribuir 45 a 50 centavos por cota nesse segundo semestre de 2023. O SARI 11 tem negociado nesse mês de setembro com desconto no valor patrimonial maior que 40%. Mas tudo isso deve ter um motivo, não? Então por que o SARI 11 está reduzindo os seus proventos? Em fato relevante de dezembro de 2020,
O fundo informa que junto com a aquisição da W Torre estava tomando também uma obrigação em CRI no montante de 325 milhões de reais, com vencimento em dezembro de 2023. No último relatório gerencial, de julho de 2023, somos informados de que o saldo devedor deste CRI está em 307 milhões de reais, e que este vence em novembro de 2031. Nas dezenas de documentos do SARI 11, não encontrei referência quanto à substituição dessa obrigação em CRI, embora obviamente o fundo não tivesse caixa para saldar essa obrigação até a data original, dezembro de 2023. O relatório gerencial divulga uma informação contábil do SARI 11, que creio seja uma boa prática que vem se disseminando entre os fundos imobiliários, e ali consta a despesa mensal com o pagamento do CRI W Torre. Voltando à alavancagem, há referência a um link para mais informações, contudo esse link não funciona, e nem nos relatórios anteriores, que também podem levar à página não encontrada. Depois de ler dezenas de relatórios, encontrei a página correta na securitizadora OPEA, que presta informações bastante completas sobre o CRI. Informa que o SARI 11 está adimplente, os valores e os vencimentos das parcelas e a sua composição. Vemos também que o fundo sempre tem uma parcela maior a pagar no mês de novembro, o que curiosamente coincide com oscilações negativas nesse mês no valor das suas cotas. Enfim, é um bocado de dinheiro a pagar ainda. Falando em variação, vemos que a volatilidade do SARI 11 é das maiores, o que pode nos trazer ganhos de capital quando compramos as cotas quando estão mais descontadas. Isso pode caber numa estratégia mais arrojada. Vemos que o fundo pretendia distribuir até 7,5% ao ano em proventos, o que é um bom rendimento, considerando um ganho acima da inflação. Mas com os preços nos quais estamos negociando esses proventos normalmente superam os 10% e às vezes ultrapassam os 14%, o que é uma rentabilidade muito elevada para um fundo de tijolo. Vacância crescente na W Torre pode prejudicar essa rentabilidade, e esperamos que a gestão tenha sorte com novas locações. Por fim, vemos que essa obrigação de 300 milhões de reais com CRI está contrabalançada com 200 milhões de reais em ativos financeiros. Por outro lado, a queima desses ativos financeiros pode reduzir as receitas do fundo, tornando essa equação um pouco mais complicada. Vamos ver como o SARI 11 se sai dessa. E você, gostou desse vídeo? Analisar é aprender. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. Será um prazer produzir mais conteúdos que possam contribuir com a sua educação financeira. E até breve!